Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rian, sou aluno do curso de Administração da Universidade de São Francisco. Entramos na etapa agora de saúde financeira do nosso projeto e eu vou trabalhar com vocês os fatos econômicos. E a gente já tem como título o trauma econômico brasileiro. Então a gente vai ver e vai estudar como e por que os brasileiros desenvolveram o trauma no planejamento de longo prazo, na reserva de capital, como que foi desenvolvido esse trauma? A gente já começa com um economista chamado Gustavo Franco. Gustavo Franco, ele é um economista brasileiro, ele é mestre em economia pela PUC-RJ e doutor em economia pela Universidade de Harvard. Gustavo Franco foi um dos principais idealizadores e formuladores do Plano Real, a nossa moeda atual, e também ele presidiu o Banco Central de 97 a 99. Mas a gente entrou em questão com o Gustavo Franco justamente por uma de suas falas, uma de suas escritas, que a gente pode encontrar no livro Cartas a um Jovem Economista, escrito pelo mesmo. Abre aspas. O grande trauma brasileiro são as consequências das grandes taxas de juros. Logo em seguida a gente já vê outro economista, Milton Friedman. Milton Friedman é um economista americano, foi Nobel em Economia em 76, ele é PhD pela Universidade de Colômbia e ele é um dos principais expoentes da economia da escola monetarista. O Friedman ele tem uma frase que está ali grifada abaixo que a gente vai ler juntos. Abre aspas. Uma moeda não pode ser excessivamente volátil, pois a variação rápida de preço compromete o poder de compra, dificulta o planejamento financeiro e destrói a confiança no sistema econômico. Dito isso, a gente vê que o Gustavo Franco ele fala que um dos traumas do brasileiro é as grandes taxas de juros, e o firma afirma que uma moeda ela não pode mudar, ela não pode ser muito volátil, porque justamente causam outros gatilhos, como dificulta o poder de compra, dificulta o planejamento e o principal, destrói a confiança no sistema econômico. E se a gente pegar como consideração o Brasil entre 1967 até atual, ele teve 7 moedas, mas se a gente pegar de 86 até 94, são 4 moedas que não têm mais de 3 anos de duração. Então elas são altamente voláteis e elas tiveram que ser trocadas várias vezes, porque o sistema econômico e o planejamento econômico do Brasil estava totalmente devastado. Então a gente já entra em um dos traumas, um dos motivos dos traumas que a gente pode citar aqui é a hiperinflação. O que é primeiramente a inflação? A inflação é o aumento dos preços. Ok. A hiperinflação ela é considerada quando a inflação ela passa de 50%. Então a gente vamos pegar como exemplo um produto que custa R$ 100. Ao final do período de 12 meses, ele já vai custar R$ 150. Ele já vai ter um aumento de 50%. Isso já é considerado uma hiperinflação. Então os preços iam subindo descontroladamente. Principalmente na década de 80 e de 90 no Brasil. Onde a gente pode ver que foi o pico, o ápice da hiperinflação no Brasil. Mas, para combatermos essa hiperinflação, foram desenvolvidos ao longo da década de 80 e 90 os planos econômicos. A gente vai ver alguns deles aqui. O primeiro plano criado foi o Plano Cruzado, lá em 1986. Como é que funcionou esse plano? Quais foram as medidas principais dele? A principal medida foi a criação de uma nova moeda, o cruzado. Mas o Brasil ele vinha de um cenário econômico totalmente devastado. Era um cenário econômico péssimo para o Brasil, porque ele tinha muitas dívidas externas e internas. E também a gente tinha uma forte pressão política no presidente Sarney, que é esse à esquerda. Por quê? Desde a redemocratização, o presidente eleito pelo Congresso foi Tancredo Neves. Porém, Tancredo Neves veio a falecer. Então, quem assumiu foi seu suplente,
José Sarney. Então ele já vinha dessa pressão tanto econômica que ele pegou, mas também por ele não ser o de fato o presidente eleito, e sim o suplente. Mas uma das principais medidas do Plano Cruzado é justamente o congelamento dos preços e salários. Então, os preços não sobem, mas o salário não sobe também. E outra medida foi a criação de preços referenciais e ajustes fiscais. Como assim? O presidente Sarney, na época, ele convocou e criou os fiscais do Sarney. O que é os fiscais do Sarney? Eram pessoas, eram cidadãos brasileiros que, ao se depararem nas lojas um produto que não está tabelado com o preço que ele denominou, a pessoa podia ir lá e denunciar o estabelecimento. Mas isso foi um plano que não deu certo, porque nesse período aconteceu muita falta de alimentos, falta de produtos nos mercados. Porque, por exemplo, eu vendo um tomate a 10 cruzados, mas teve uma sazonalidade, teve uma tempestade na minha fazenda e eu não vou conseguir vender mais a 10 cruzados. Eu vou ter que passar a vender a 15. Só que como ele está tabelado a 10, eu não posso aumentar o preço, senão eu vou ser denunciado. Então, muitos empresários acabaram nem repassando, nem enviando o tomate, porque não valia a pena para mim. Eu ia ter prejuízo enviando o tomate. Então, acabou tendo muita falta de produto nesse período. A princípio, nos primeiros 9 meses deu certo o plano cruzado. Porém, depois a hiperinflação ela voltou a retomar e acabou não dando certo, gerando então o plano Bresser, ainda assim no governo Sarney. Bresser é esse senhor à esquerda aí, que está representado na imagem. E quais foram as medidas do plano Bresser? Ainda assim manteve o congelamento dos preços e salários, mas por um curto período, por apenas 90 dias. Mas também o plano Bresser ele tem o estímulo na desvalorização do câmbio. Por quê? Para conter a importação e aumentar o consumo interno. Também o plano Bresser, uma dos últimos marcos dele foi a implementação do corte de gastos, porque não tinha dinheiro de onde arrecadar mais. Então teria que começar a cortar gasto para poder sobrar dinheiro e a gente conseguir fazer uma manobra num plano econômico. Dito isso, também não veio dar certo. A gente teve outro plano econômico ainda no governo Sarney, sendo o Plano Verão, lá em 1989. 1989, ele veio a ser um dos últimos anos do governo Sarney, e como nesse período não havia reeleição, então eles tiveram que fazer um plano econômico para apenas botar nos trilhos para que a próxima equipe assumisse. Mas uma das principais medidas foi a criação da nova moeda, o Cruzeiro Novo, mas também manteve-se o congelamento de preços e salários. A gente viu que durante esses 3 planos, congelamento de preços e salários não veio a dar certo. Porém, ele foi marcado também a incentivo a demissões e cortes de gastos, tanto da máquina pública quanto da máquina privada. E esse foi, resumidamente, o plano Verão. A gente, infelizmente, veio a ver que também não deu certo o plano Verão. Porém, agora nós entramos em 1990. Plano Collor eleito, e ele assumiu ainda esse arcabouço, esse declínio econômico, esse problema econômico vindo lá do governo Sarney. E o que o Collor idealizou e pensou e efetuou? Corte de gastos e investimentos, então incentivo também das privatizações. O governo Collor teve muitas privatizações e ele voltou a moeda ser o cruzeiro. Porém, quando a gente fala de governo Collor, de plano econômico Collor, a gente lembra, e o Collor é marcado pelo confisco do dinheiro, confisco das poupanças, que foi o que? Foi um congelamento das poupanças, dos dinheiros que estavam guardados por 18 meses. Isso gerou uma revolta na população de todas as formas, e uma revolta justa, né? Porém, um dos problemas também não era o congelamento do seu dinheiro em depósito, do seu dinheiro nos bancos, mas sim a desvalorização que o seu dinheiro voltou. Então, ao final do período, se você tinha 50 mil reais, você podia comprar 10 mil dólares.
Porém, quando o dinheiro voltou, você tinha os mesmos 50 mil reais, porém você comprava só US$ 1.000. Então, esse período ele foi marcado por um trauma social absurdo, porque muitas pessoas vieram a cometer suicídio, muitas pessoas vieram a ter problemas psicológicos, dito a esse plano econômico totalmente radical e que também não veio a dar certo. Collor depois foi impeachmentado e foi um dos planos também que não deu certo, a fim de conter a hiperinflação. Então aqui a gente já entra no plano real. Plano real, a gente pode ver aqui ao lado, o plano real, seus idealizadores, Fernando Henrique, que era então ministro da Fazenda, a gente tem o Pedro Malan, que era presidente do Banco Central, Itamar Franco, presidente da época, e os economistas que trabalharam nesse plano. Como é que foi o plano real? O plano real ele foi dividido em 3 etapas. Primeira etapa, a estabilização das contas públicas. Segunda etapa, o lançamento da URV, Unidade Real de Valor. E o terceiro, o lançamento efetivo do real. A gente vê que esse plano ele deu certo. O plano real ele foi um sucesso, porque até então é a nossa moeda atual, é a moeda que mais sobreviveu a essa volatilidade. E conteve a inflação, que em 94 a gente vê uma inflação de 1% ao mês. Então a gente saía de inflação de 50% ao mês e caiu para 1% ao mês. Mas o governo Itamar Franco, dito visando o plano real, o que ele fez? Ele aumentou a arrecadação de impostos e cortou as despesas, a fim de estabilizar as contas públicas. Depois, ele fez uma desindexação da inflação. Como assim? Os preços eles não eram mais ajustados pela inflação. Quando o preço ele é indexado à inflação, ele gerava esse aumento repentino, esse aumento constante dos preços, e isso gerava a hiperinflação. E agora ele foi indexado no dólar, que era uma moeda mais segura, uma moeda totalmente confiável, e assim foi feito o plano real, que é a nossa moeda atual. E dito isso, a gente tem mais uma conquista para o cenário econômico brasileiro, que é a autonomia do Banco Central. Roberto Campos Neto foi o presidente do Banco Central entre 2019 a 2024. Roberto Campos é economista e mestre pela Universidade da Califórnia. E a gente tem três passos, três autonomias que a gente podia alcançar como Banco Central, como instituição Banco Central. A primeira é a operacional, que a gente conseguiu conquistar, que é que o Banco Central decide como vai controlar a inflação. Antigamente, lá na época dos anos 90, o Banco Central, para decidir como vai combater a inflação, tinha uma reunião com secretários e com a presença de grandes bancos. Os grandes bancos opinavam como o Banco Central teria que fazer para combater a inflação. Isso, se a gente analisar hoje, é totalmente surreal, sabe? E a outra autonomia que a gente conseguiu conquistar é a institucional, que são mandados fixos e proteção contra a interferência política. Justamente como eu citei, lá na época de 90, havia muita interferência política. Então, como o Banco Central iria atuar, os grandes bancos influenciavam, os políticos influenciavam. Então, o Banco Central não tinha essa autonomia. E a única que a gente não conseguiu conquistar ainda é a financeira. Então, o Banco Central ainda depende do governo para o orçamento. Por exemplo, por que isso é um problema? Grandes nomes técnicos da área financeira, da área econômica, acabam tendo que migrar para o setor privado, porque devido à grande capacidade técnica do mesmo, é muito mais viável, por questão salarial, ele trabalhar numa instituição privada que vai ter a remuneração para ele muito maior do que uma instituição pública. Então, ainda o Banco Central ele tem essa dependência no governo e acaba sendo um empecilho, não acaba sendo um retentor de talentos para o Banco Central. E isso é meio triste, não? Mas enfim, pessoal, esses foram os fatos históricos que compõem o trauma
brasileiro, a gente pode ver a hiperinflação, os 3 planos econômicos, 4 planos econômicos que não deram certo, e também a gente vê as 2 ascensões da economia brasileira, sendo elas o Plano Real e a autonomia do Banco Central. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais.